Presta atenção se a gente usasse o raciocínio para observar uma cena em que a gente diz que o medo ele tá vindo disso, porque a nossa primeira reação, a nossa primeira interpretação é dizer que o medo, que a gente experimenta mesmo no corpo aqui, ó, a sensação que vem que a gente chama de medo. Isso que vem parece que está sendo causado pela cena, parece que assim, eu tenho certeza de que é isso que está causando medo. Mas olha, se a gente prestar atenção, né? Vamos pegar uma cena. Esse dia eu tava observando isso, assim, ó. E aí eu vi uma aranha. A aranha entrou dentro de casa, assim, entrou na cozinha. E eu fiz o exercício de não colocar absolutamente nada naquela cena, assim, ó. Não atribuir nada àquela imagem. Por quê? Porque é uma imagem. É uma imagem como qualquer outra. É uma imagem como um ursinho de pelúcia. É uma imagem como uma borboleta. Só que o que que a gente adiciona naquilo ali? Tu coloca assim, aquilo ali é uma aranha. Então, uma aranha, aqui, ela é vista como um bicho perigoso. O que que ele pode fazer, né? Ele pode vir e me picar, e se ele me picar, vai, sei lá, vai ficar ali roxo, vai acontecer um monte de coisa na pele, eu posso ter que ir pro hospital, pode ficar, sei lá, tem gente que perde dedo, perde parte do corpo, tem gente que morre, né, por causa de aranha. A gente já tem ali, ó, vários conceitos, vários significados, várias interpretações, às vezes até quando dá as reações, assim, é muito grande diante de alguma coisa, porque ali já tem vários registros passados, sei lá, se tu já foi picado por uma aranha, e aí tu passou por várias situações, gerou vários tipos de transtorno ali por causa daquela situação. Obviamente, tu vai olhar para aquela aranha ali e não vai ser a mesma coisa do que uma pessoa que nunca passou por nada em relação a uma aranha. Então, o que a gente coloca sobre a cena? A gente coloca tanto o nosso passado para olhar para aquela cena, tanto quanto as projeções de futuro, porque se eu simplesmente só olho para aquela cena ali, ó, por que razão eu vou experimentar medo se simplesmente eu olhar para aquela cena sem nada, assim, ó, sem julgamento? E agora trazendo isso, né, para a metafísica de Um Curso de Milagres, o que que é o julgamento aqui? O que que é o medo realmente? Porque tudo isso que eu estou falando aqui são reações, são coisas que vêm de uma coisa que está anterior a isso, que é um pensamento, né? Todos esses pensamentos que vêm aqui, ó, tanto, né, que a gente fica pensando aqui que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, né, seja uma cena dessa, ou seja um medo de pagar, não conseguir pagar um boleto, um medo de qualquer outra coisa que tu coloque na tua experiência aí, pega uma situação e observa dessa forma, assim, ó, se tu tirar tudo o que tu já passou com essa situação e tudo o que tu imagina que pode acontecer a partir daquilo ali. Se tu tirar tudo isso, não tem não tem como tu sentir nada, experimentar nada no corpo. Por quê? Porque são pensamentos. Só que o que que faz com que a reação venha para o corpo? Tem algo que acredita, tem uma crença ali, ó. Eu coloco a crença nisso, nesses pensamentos que ficam ali borbulhando, que vêm de acordo com cada cena que a gente se coloca, e a gente acredita. Então a gente abraça esses pensamentos, vamos dizer assim, a gente pega esses pensamentos e diz: meus pensamentos, esses pensamentos são meus. Isso sou eu. A gente atribui esse monte de pensamentos ao quê? A uma imagem, como se fosse eu pensando. E aí, quando a gente coloca esses pensamentos eu pensando, o que que a gente tem a experiência aqui, que é o que a metafísica de Um Curso de Milagres traz como julgamento. Eu coloco isso que está antes, que é o que acredita, que é o que percebe, né? Percebe os pensamentos. Eu coloco isso como se fosse uma coisa a mais do que eu, e isso sou eu. Ó, eu sou essa imagem aqui. A experiência do julgamento é essa experiência de duas coisas. Então, tanto quanto anterior a isso, né, que sou uma percepção, percebendo um pensamento, e a partir da crença nisso, aqui o que eu vou ver reflete isso. Então, o que eu percebo aqui, as imagens, elas só refletem algo que eu tô pensando, porque pensa, se tu, né, nesse exemplo assim, ó, nada, não coloca absolutamente nada sobre a cena, e isso é retirar a percepção, obviamente, inclusive desse corpo aqui, porque se eu retiro a percepção de existir dentro dessa imagem aqui, o que que tem lá fora para me atacar?
O que que tem lá fora que vai realmente me causar alguma coisa? Não tem nada, né? Ó, o que que resta, o que que sobra se a gente simplesmente tira toda a percepção, tira toda a ideia de o que que vai acontecer depois, ou o que que já aconteceu, e nananã, tira tudo. Não resta nada. Então, obviamente, eu estou trazendo aqui para olhar o quanto, se a gente usa o raciocínio, a gente não passa mal e faz o que precisa ser feito. Obviamente, eu não vou pegar a aranha ali e vou tratar como se fosse uma borboleta. Eu não vou pegar a aranha agora e vou cuidar da aranha. Eu vou, sei lá, vou matar ou vou botar pra rua, que esse dia foi o que eu fiz, assim, ao invés de matar, eu chispei a aranha, assim, peguei, não sei o que que eu peguei, acho que eu peguei uma faca, um garfo, sei lá. Só sei que ela entrou no negócio da porta ali da cozinha e eu peguei o garfo, eu acho, e botei ela pra rua e vi ela indo embora, assim, e ela foi. Mas em vários momentos já teve aranha aqui dentro de casa que eu peguei e matei a aranha. E muitas vezes a primeira reação que vem ali é a reação ali, ó. Vem um troço no corpo. Só que o que que isso significa? Não significa nada, né? O que que eu tenho que fazer com isso é o que importa. Nesse momento, isso pode ser uma seta de eu direcionar a percepção, ver onde eu tô me vendo existir, ó. Eu tô me vendo, no momento em que tem a reação, eu já posso dizer assim, nossa, tô me vendo aqui, existindo aqui, a parte de Deus, sou um corpo, tem uma outra coisa ali, e agora tem uma ideia de que o ataque tá vindo daquilo ali, só que o ataque não tá vindo daquilo, o ataque tá vindo pela percepção de existência que eu tô colocando antes aqui, ó. Eu tô me vendo um corpo e por isso a projeção da separação é colocada sobre as imagens. Por quê? Porque a mente, ela tá aturdida pela ideia da separação e a ideia de ataque, a ideia de que ela se percebendo fora da fonte, agora tem uma interpretação de que isso que veio antes, que é totalmente desconhecido agora, essa consciência, quando ela acredita no pensamento de separação, ela simplesmente não sabe mais o que é isso que veio antes, ela não sabe o que é Deus, ela não conhece Deus. Então, uma coisa que é desconhecida, ao que é atribuído isso? Né? Uma interpretação de ataque. Só que não tem nada para ser atacado. A lembrança que nós somos lembrados todos os dias, através da metafísica de Um Curso em Milagres, por esse símbolo, né, que é trazido do Espírito Santo, é a decisão, é a lembrança só de assim, meu filho, não tem nada acontecendo. Tu tá dentro da coisa toda aqui, tu tá dentro disso, e o que que tem de ataque se tu é o próprio Deus? Quem é que pode te atacar se tu é a própria fonte? Se tu é a própria fonte não, se tu é a própria extensão da fonte. Então, aonde que tá o ataque, se não só numa percepção de duas coisas? Se tu tá dentro do que é um, tu fica dizendo que que tu é duas coisas. É só isso que tá acontecendo. Então, a gente fica aqui reproduzindo essa mesma percepção, né, da consciência, a gente fica mantendo a percepção da consciência dentro do corpo e reproduzindo isso agora como se algo lá fora fosse a causa do ataque, do medo, seja lá o que for, da tristeza, da raiva, tudo, todas as emoções, todas as coisas que a gente experimenta, é só a percepção da consciência dentro do corpo e colocando aqui esse lugar de fora. Então, essa ideia de tentar controlar aqui, ó, os efeitos do medo, que é todos esses efeitos que vêm desse pensamento, não adianta nada a gente ficar tentando se livrar das sensações, né? Sei lá, eu experimento ali uma interpretação ali, tenho medo da aranha, e aí pego esse medo, né, vem a sensação e eu fico, ai não, nada real. Pode ser ameaçado, isso aqui não é real, isso aqui não é minha realidade, isso aqui não existe, e aí tu tá ali, ó, sentindo aquele monte de coisa, tentando se livrar da sensação. E isso não é o perdão, né? O que que é o perdão? Ó, tem uma parte que diz assim, ó, tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste o medo e acreditas no que fizeste. Então, o que que é o medo aqui? É o senso de separação, não é o medo do corpo experimentando o medo, ele tá falando do pensamento de separação, ó. Porque fizeste o medo e acreditas no que fizeste. Em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao teu Criador
que tem fé perfeita em suas criações, porque ele as criou. Então, aqui ele está dizendo que, da mesma forma que Deus tem fé perfeita nas suas criações, significa o quê? Tem certeza que a sua criação é como ele, é perfeita, é intacta, é imutável, não tem alteração alguma. Assim como a consciência tem fé perfeita no pensamento de separação, porque ela surge do pensamento de separação. Então, ela acredita, né? Agora a consciência e o pensamento de separação é como uma única coisa, é uma percepção equivocada de existência. Então, isso, a crença agora está no pensamento de separação. Então, ela não duvida, porque foi ela que decidiu por isso. Ó, a crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para ti porque foi feito por ti. Então, ó, a crença produz a aceitação da existência. Então, a crença na ideia de separação, a crença nessas imagens aqui serem a vida, produz o tempo todo esse estado basal de tensão, né? Esse estado basal de medo. Por quê? Porque a gente fica aqui dizendo que alguma coisa lá fora está existindo a parte de mim. Então, como que não vai haver essa interpretação? E aí, a lição de hoje ela traz exatamente essa mudança de percepção, porque olha só, a lição de hoje é a lição 265, que diz: eu só vejo a gentileza da criação. Eu, de fato, compreendi mal o mundo, porque coloquei nele os meus pecados e os vi olhando de volta para mim. Como pareciam ameaçadores, e como me enganei ao pensar que o que temia estava no mundo e não apenas na minha mente. Hoje vejo o mundo na gentileza celestial com que brilha a criação. Nele não há medo. Que nenhuma aparência dos meus pecados venha obscurecer a luz do céu que brilha no mundo. O que lá se reflete está na mente de Deus. As imagens que vejo refletem os meus pensamentos. No entanto, a minha mente é una com a de Deus. E assim posso perceber a gentileza da criação. Inquietude quer olhar para o mundo que reflete apenas os teus pensamentos, assim como os meus. Que eu me lembre de que eles são os mesmos e verei a gentileza da criação. Então, se a gente retira essa percepção de dualidade de duas coisas, aonde está o medo, né? Aonde está a raiva, aonde está a angústia, aonde está a insatisfação, aonde está a falta? Se a gente só coloca aqui a certeza dessa unicidade, né? Porque qualquer coisa que a gente olhe, se eu olho para, um exemplo aqui, né? Pensar que o medo tá numa ideia de um bandido, sei lá, olha um bandido e aí aquilo lá já me gera. Se eu simplesmente lembrar que no lugar dessa percepção de ter essas duas coisas e ter todos os significados que eu atribuo a isso, toda a ideia que eu coloco sobre isso, se a gente simplesmente só lembra que antes de tudo isso, o que está anterior a essas imagens aqui é Deus, é a existência, então não há falta de paz, né? A paz é presente por conta dessa decisão, mas por isso que é uma decisão que precisa vir com convicção, né? Eu preciso decidir isso no sistema de pensamento, aqui no mental aqui, no que é mental, no que está antes de tudo isso, é que precisa estar essa decisão na postura mental. Por quê? Porque aqui os comportamentos, a gente vai fazer coisas aqui que a gente vai evitar de se colocar em lugar X, em lugar Y, isso ou aquilo, mas a minha decisão mental é de que a existência não tem nada a ver com isso, né? O que existe está antes disso e é isso que eu confio, e não
e não na percepção equivocada. Então, toda essa lição, ela só convida a isso, convida a consciência a trazer o foco, e é isso que a gente precisa manter durante o dia, porque se eu fico distraído, né, nesse exemplo da aranha, se eu simplesmente, tô ali fazendo as coisas, é óbvio que a primeira resposta àquilo que tá chegando ali vai ser a identificação, né, vai ser ali tu vai olhar para aquilo, vai olhar para os pensamentos, vai dizer meus pensamentos, meu corpo, né, vai trazer aqui e vai querer defender. Então, por isso a atenção é tão importante, a lembrança de o que está antes de tudo é a existência, então eu observo, a gente precisa praticar isso, de se observar se colocando em cada situação, se observar fazendo cada coisa. Assim a percepção de existência vai indo para esse abstrato, né, para esse nível metafísico e não na ideia de que o físico é onde eu vivo, o físico é onde eu estou, né, onde eu habito. Então, esse é o treino, né? Da gente se distanciar da percepção equivocada e ficar nessa arquibancada com Jesus, né? Ficar nessa posição acima, entre aspas, né? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!